Você pode estar gastando dinheiro para ficar mais bonita enquanto ignora coisas que podem mudar completamente a forma como as pessoas percebem você. E não estou falando de comprar maquiagem cara, ter o cabelo perfeito ou usar uma roupa de marca. Estou falando de coisas que uma mulher pode aprender, como saber cuidar do próprio dinheiro, saber se vestir, saber conversar, saber se comportar, cuidar do próprio cabelo, da pele, das unhas e da própria imagem, ler, ter disciplina e até saber usar um talher corretamente. Parece pequeno? É justamente aí que está o segredo. Porque uma coisa isolada pode parecer boba, mas quando você junta 10, 20, 30 pequenos hábitos durante anos, o resultado começa a ficar muito diferente. E alguma dessas coisas você consegue começar ainda hoje. Então vamos começar por uma que pode literalmente mudar o seu futuro. Tá, vamos começar com uma coisa que quase ninguém coloca na lista de beleza feminina: dinheiro. Sim. Porque do que adianta você estar impecável por fora se você não sabe para onde seu dinheiro está indo? Uma mulher que entende o próprio dinheiro ganha uma liberdade que nenhum batom consegue comprar. E você não precisa começar sabendo investir em coisas complicadas. Comece sabendo 3 coisas: quanto dinheiro entra, quanto sai e quanto você consegue guardar. O Banco Central define o orçamento pessoal justamente como uma forma de visualizar quanto você ganha, quanto gasta e com o que você gasta. E a educação financeira também envolve planejamento, formação de poupança, prevenção de dívidas e preparação para imprevistos. Então faça uma coisa simples: durante 30 dias, anote tudo, absolutamente tudo, tá? R$ 5 no lanche, R$ 12 em um produto, R$ 20 em uma compra por impulso, tudo. Porque às vezes você não tem um problema de ganhar pouco. Você tem um problema de não saber para onde o dinheiro está indo. E depois que você entende isso, começa a segunda etapa: aprender sobre investimentos. Não é para sair colocando dinheiro em qualquer coisa que alguém indicou no TikTok, tá? Primeiro você entende o risco, liquidez, rentabilidade e seus objetivos. A própria CVM destaca a importância de conhecer os riscos e tomar decisões de investimentos de forma consciente e informada. E aqui está o ponto: uma mulher que sabe cuidar do próprio dinheiro não precisa parecer rica para transmitir segurança. Mas dinheiro não é a única coisa que pode colocar você à frente. Porque existe outra coisa que você pode começar com literalmente R$ 0 no bolso. Você não precisa ler 50 livros por ano. Nem terminar um livro por semana só para postar uma foto bonita segurando um café. Leia para aprender alguma coisa. Leia sobre dinheiro, comunicação, psicologia, história, carreira, relacionamentos, negócios, tá? Saúde ou simplesmente um assunto que você nunca estudou. Porque uma mulher interessante não precisa saber tudo. Ela precisa ter curiosidade. E aqui está uma técnica muito simples. Quando terminar uma página ou capítulo, pergunte: o que eu aprendi aqui que eu consiga usar na minha vida? Porque ler sem pensar é muito diferente de ler para aprender. Pesquisas sobre leitura apontam benefícios ligados a processos cognitivos como compreensão, síntese e formulação de hipóteses. Então não transforme leitura em competição. Leia 2 páginas, anote uma ideia, teste uma coisa e depois continue. E sabe o que acontece quando você começa a aprender? Você começa a ter mais assunto, e isso nos leva para uma habilidade que pode mudar completamente a maneira como você é percebida. Sabe aquela pessoa que parece interessante mesmo quando está falando de uma coisa simples? Muitas vezes não é porque ela tem uma vida extraordinária. Ela sabe conversar, ela sabe ouvir, ela faz perguntas, ela presta atenção. E principalmente, ela não transforma toda a conversa em uma competição para provar que é inteligente. Em vez de pensar: o que eu vou falar agora, tente pensar: eu realmente entendi o que essa pessoa acabou de dizer? Pergunte: como você conseguiu isso? Como você começou isso? E o que aconteceu depois? Você sempre quis fazer isso? Uma boa conversa não é um discurso, é uma troca. E existe outra coisa muito poderosa: aprenda a falar com clareza. Não precisa usar palavras difíceis. Fale devagar, termine suas frases, olhe para a pessoa. Evite pedir desculpas por tudo e não diminua sua própria opinião antes mesmo de apresentá-la.
Você pode ser delicada sem ser insegura, você pode ser educada sem ser apagada e pode ser confiante sem tratar ninguém mal, mas existe uma habilidade social ainda mais simples que muita gente ignora. Agora você pode estar pensando, Karina, você está realmente falando de talher? Sim. Porque pequenos detalhes aparecem principalmente quando você não está pensando neles. Saber como usar talheres, saber como esperar a sua vez de falar, saber como cumprimentar alguém, saber agradecer, saber se comportar em um restaurante. Saber como conversar com alguém mais velho ou com alguém que você acabou de conhecer não é sobre fingir que você é rica, é sobre saber se adaptar. Imagine que você seja convidado para um jantar mais formal. Você chega e vê vários talheres. Em vez de entrar em pânico, olhando para a mesa, como se estivesse caindo em uma prova surpresa, você sabe pelo menos o básico. Ou imagine uma entrevista. Você sabe cumprimentar, sabe sentar, sabe ouvir, sabe responder. Essas coisas parecem pequenas porque são básicas, mas justamente por serem básicas, elas aparecem em muitos lugares. E agora vamos sair do comportamento e entrar em uma parte que muita gente associa imediatamente à beleza, à sua aparência. Cuidar do cabelo não significa comprar uma máscara nova toda semana. Significa entender o que o seu cabelo precisa. Seu cabelo está ressecado? Pode precisar de mais cuidado com a hidratação. Está áspero e sem maciez? Talvez sua rotina precise de ajustes. Você usa química? Usa secador, chapinha? Faz coloração? Nada disso significa que você precisa seguir uma receita universal. O segredo é observar. E uma coisa simples que você pode começar a fazer é ter pelo menos um momento na semana para cuidar do seu cabelo com calma. Lavar corretamente, tratar, desembaraçar sem agressão, tá? Finalizar de uma forma que funcione para você. E quando usar fonte de calor, não trate o produtor térmico como um detalhe. Calor em excesso pode danificar a fibra capilar. Então não é qual produto está viralizando, é o que o meu cabelo precisa. Essa pergunta muda completamente sua relação com a beleza. Enquanto você está cuidando do cabelo, tem outra parte do rosto que muita gente esquece. Você não precisa fazer uma sobrancelha super marcada, aliás, muitas vezes o que deixa a aparência mais arrumada é simplesmente manter o formato que combina com seu rosto e retirar o excesso com cuidado. O mesmo vale para os lábios. Ter uma manteiga de cacau ou um hidratante labial por perto pode parecer uma coisa minúscula, mas lábios ressecados podem chamar atenção justamente porque ficam em uma região central do seu rosto. Então crie pequenos hábitos, pentear a sobrancelha, manter os pelos alinhados, hidratar os seus lábios, cuidar da pele ao redor da sua boca. Parece pouco, mas beleza pessoal é cheia dessas pequenas coisas e existe uma parte ainda mais fácil de cuidar: as suas unhas. Você não precisa fazer uma unha de salão toda semana. Unhas bonitas não precisa ser cara. Pode ser curta, pode ser natural, pode ter esmalte, pode não ter. O que importa é parecer limpa e cuidada. Corte quando precisar, lixe, hidrate as cutículas, evite deixar esmalte descascado durante semanas se isso incomoda você e cuide das mãos também, porque suas mãos aparecem quando você fala, pega em alguma coisa, mexe no cabelo, usa o celular ou cumprimenta alguém. Esse é um daqueles detalhes que ninguém necessariamente pensa, uau, que mãos bem cuidadas, mas o conjunto fica mais arrumado. E falando em conjunto, agora chegamos em uma das coisas que mais transformam sua aparência sem precisar, comprar um guarda-roupa inteiro. Você não precisa seguir toda a tendência. Na verdade, se você tentar acompanhar toda, seu armário pode virar um museu de roupas que você usou 2 vezes. Comece descobrindo 3 coisas. Quais cores ficam bem em você? Quais modelagens valorizam seu corpo? E qual imagem você quer transmitir? Quer parecer mais elegante? Quer parecer delicada? Quer parecer moderna? Quer parecer mais madura? A roupa comunica. E você não precisa usar uma peça cara para parecer bem vestida. Uma roupa limpa, bem ajustada, com bom caimento, combinada de forma simples, já pode fazer uma diferença enorme. E existe um truque que quase ninguém fala. Tem algumas combinações prontas. Uma roupa para sair, uma mais arrumada, uma casual, uma para estudar ou trabalhar. Isso diminui aquela situação de ficar 20 minutos olhando para o guarda-roupa pensando, eu não tenho nada para vestir. Você tem, amiga. Você só ainda não sabe combinar. E agora vem uma dica que parece ainda mais simples, mas é
é uma das que mais separa intenção de resultado. Essa talvez seja a dica menos glamurosa do vídeo, mas é uma das mais importantes. Você não precisa estar motivada para fazer o que precisa ser feito. Tem dia que você não quer estudar, mas estude mesmo assim. Tem dia que você não quer lavar o seu cabelo, cuide dele mesmo assim. Tem dias que você não quer organizar suas coisas, organize o básico mesmo assim. Tem dia que você quer passar o dia inteiro no celular e talvez até precise, e talvez até você precise descansar, mas existe uma diferença entre descanso e abandonar tudo sempre que não está com vontade. A mulher que quer se tornar, a mulher que você quer se tornar, é construída nas pequenas decisões que ninguém está vendo. É muito fácil fazer uma rotina perfeita durante 2 dias, difícil é fazer o básico durante meses e anos. E consistência é exatamente isso, não fazer tudo perfeitamente. É continuar. Você pode começar pequeno, 5 minutos de organização, 2 páginas de leitura, 10 minutinhos estudando, educação financeira, uma caminhada, uma rotina simples de autocuidado. O objetivo não é virar outra pessoa amanhã, é ficar um pouco melhor do que você estava ontem. Isso nos leva ao último truque, e talvez seja o mais importante de todos. Existe uma diferença entre vaidade e autocuidado. Vaidade pode ser como eu pareço. Autocuidado também pergunta como eu estou. Você pode cuidar da pele, do cabelo, das unhas, do corpo, da alimentação, do sono, da sua mente, do seu dinheiro, da sua educação, dos seus relacionamentos e principalmente da forma como você se trata. Porque não adianta ter maquiagem impecável e passar o dia inteiro se chamando de feia. Não adianta comprar roupa bonita e nunca se permitir aparecer. Não adianta estudar sobre produtividade e ver se cobrando até ficar exausta. O objetivo não é criar uma mulher perfeita, é criar uma mulher preparada para uma entrevista, para um jantar, para uma viagem, para uma oportunidade, para administrar o seu próprio dinheiro, para cuidar do próprio corpo, para conversar com pessoas diferentes, para entrar em um ambiente novo, sem sentir que precisa se diminuir. E é aqui que todas as 10 dicas começam a se juntar. Você começa a cuidar da sua sobrancelha, depois aprende a cuidar do cabelo, depois aprende a se vestir, começa a ler, aprende sobre dinheiro, melhora a sua comunicação, aprende etiqueta, cria consistência e percebe que beleza nunca foi sobre batom, cabelo ou roupa, é sobre o repertório, é cuidado, é presença, é disciplina, é saber se virar, é saber aprender, é saber cuidar de si. E talvez seja por isso que realmente coloque uma mulher à frente da outra, de muita gente também. Não porque ela é perfeita, mas porque ela decidiu não depender apenas da aparência, ela construiu habilidades. Então, se você quer começar hoje, não tente fazer 10 coisas de uma vez, ok? Escolha 3, uma para o seu dinheiro, uma para a sua mente e uma para a sua aparência. Depois repita. Porque uma transformação de verdade não acontece quando você faz tudo em um domingo ou em um dia só. Acontece quando aquilo que você fazia só de vez em quando vira parte de quem você é. E quando você percebe, você não está apenas mais bonita, você vai estar mais preparada para a sua vida. E essa é uma beleza que ninguém consegue tirar de você. Beijo, divas! Já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Beijos, até o próximo vídeo!